Salve família, meu nome é Thiago Torres, sou conhecido aí como Chavoso da USP, e no vídeo de hoje eu vim estar continuando a análise do álbum Sobrevivendo no Inferno que eu comecei nos últimos vídeos. Por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Esse já é o terceiro vídeo dessa série, né? O álbum é bastante rico, é cheio de conteúdo e eu não quero deixar passar nada importante, então eu tô fazendo vários vídeos mesmo, mas eu tô vendo que vocês estão gostando, então tô continuando, né? Se você ainda não assistiu os dois primeiros vídeos, eu recomendo que você assista, porque eles vão servir de base para esse aqui, né? No primeiro vídeo eu fiz uma contextualização social, histórica, política e econômica da época em que o álbum foi lançado, o que motivou os Racionais a escrever ele. No segundo vídeo eu analisei a primeira parte do álbum, agora eu vou analisar uma segunda parte e eu ainda vou precisar fazer mais um vídeo para analisar a parte final do álbum. Essa divisão, né, entre começo, meio e fim, eu tô fazendo ela baseado naquela ideia que eu falei para vocês, do professor de literatura brasileira Acauã Oliveira, que na introdução do livro Sobrevivendo no Inferno, mostrou pra gente como que o álbum tá organizado como se fosse um culto evangélico. A divisão das músicas é a mesma divisão de um culto, tá ligado? Então começa com um cântico de proteção, um louvor, passa pela leitura do evangelho e por uma primeira pregação. Isso foi o que eu analisei no último vídeo, com as músicas Jorge da Capadócia, Gênesis, capítulo 4, versículo 3, Tô ouvindo alguém me chamar e Rapaz Comum. Agora a gente vai para a parte central desse culto, que começa com um interlúdio musical. Como eu falei no vídeo de contextualização, esse álbum tem como objetivo principal denunciar o genocídio da população negra brasileira e criar um senso de coletividade entre ela, entre a população negra, mas principalmente entre os moradores das periferias do Brasil, que são principalmente negros. Então as últimas músicas que eu vinha descrevendo, todas elas estavam narrando mortes de pessoas negras, mortes de pessoas periféricas, né? As duas últimas músicas foram Tô Ouvindo Alguém Me Chamar e Rapaz Comum. A primeira termina com o personagem sendo morto e a última é narrada por um personagem que está morto. E essa música é bastante forte por ser uma história contada por um jovem negro que foi assassinado, né? Denunciando assim muito claramente o genocídio e a banalização das mortes na periferia. Depois disso vai ter uma pausa nesse culto, representada pelo interlúdio musical, que é meio que para velar os mortos, tá ligado? Então teve essa descrição das mortes dos moradores da periferia negros e o culto vai fazer uma pausa para velar a morte deles. Só que o curioso aqui, mano, é que esse interlúdio ele é interrompido por tiros, né? Então tá lá tocando uma música suave e do nada começa a dar uns tiros, tá ligado? E isso obviamente não é por acaso. Vou colocar um pedacinho para vocês ouvir e logo em seguida eu explico o que isso significa. Quando eles fazem essa pausa para velar os mortos, que é interrompida por tiros, eles estão mostrando como que os moradores da periferia não têm nem mesmo direito ao luto. Ou seja, você tá lá velando essas pessoas que foram mortas, mas antes mesmo de poder terminar isso, novas mortes já acontecem. Então mostra esse ciclo de mortes que existe na quebrada, né? Onde todo dia, toda hora, todo momento tem alguém sendo morto. A gente tem visto isso muito claramente nos jornais das últimas semanas, né? Onde praticamente todo dia, toda semana, acontece alguma morte violenta de uma pessoa negra e a gente não consegue nem terminar de falar sobre esse assunto que já acontece outra. Então a gente estava falando da morte do João Pedro no Rio de Janeiro, do nada aconteceu a morte do George Floyd nos Estados Unidos e daqui a pouco já aconteceu a morte do Miguel em Pernambuco também, entendeu? Então a gente não tem esse tempo nem para ter um luto, para refletir sobre aquilo, para sentir dor, para denunciar, que daqui a pouco já acontece outra morte. Isso que eu tô falando dos casos que vai parar na mídia, que repercute, porque os casos que acontecem na periferia e que não tem grande repercussão são muito maiores. Então, como eu tava falando, esse luto é interrompido por tiros, por um novo ciclo de mortes que vai reiniciar esse culto que tinha sido pausado. Então agora sim vai começar o culto central, trazendo a mensagem central desse álbum com a música Diário de um Detento. Mais uma vez, citando o primeiro vídeo dessa série, nele eu falei que o Massacre do Carandiru foi o primeiro grande evento que influenciou os Racionais a escrever esse álbum. Relembrando aqui rapidinho, né, o Massacre do Carandiru foi uma chacina cometida pela Polícia Militar de São Paulo na casa de detenção do Carandiru, onde mais de 100 presos foram assassinados. Esse evento chocou bastante os Racionais, sendo transformado na música Diário de um Detento, que vai justamente denunciar todas essas
essas desgraças do sistema penitenciário brasileiro, visto pelos Racionais como mais uma das tecnologias do Estado e da classe dominante brasileira para colocar esse projeto de genocídio em ação. Então, além das pessoas negras serem mortas na própria favela, em liberdade, elas também são mortas dentro dos presídios, né? O descaso do Estado com essas pessoas é muito grande, permitindo que elas morram lá dentro sem mais nem menos. Enfim, eu acho que dava para ficar bastante tempo falando sobre isso aqui, né? Sobre os problemas do sistema penitenciário, mas eu ainda vou falar melhor sobre isso em outros vídeos, quando eu for falar sobre abolicionismo penal, sobre encarceramento em massa. Mas para quem já quiser ir se adiantando nesse assunto, eu vou recomendar 3 livros e um documentário. Um livro brasileiro chamado Encarceramento em Massa, da Juliana Borges, um livro estadunidense da Angela Davis, chamado Estão as Prisões Obsoletas? E um documentário chamado A 13ª Emenda. Enfim, essa música, mano, ela deixa muito claro aquilo que eu venho falando nos últimos vídeos sobre os Racionais terem adotado uma nova forma de composição no álbum Sobrevivendo no Inferno, onde eles descem daquele pedestal, daquela posição de donos da verdade e passam a acolher todos os moradores da periferia, mostrando os pontos de vista de todos eles. Por que essa música é a que melhor mostra isso? Primeiro porque elas vão mostrar a realidade de um grupo bastante marginalizado, né? Que são os moradores da periferia que estão presos, e além disso, ela é uma música que literalmente foi composta em conjunto, não só pelo Mano Brown, não só pelos Racionais, mas também por presidiários. A história dessa música é meio longa, mas vocês conseguem achar lá no YouTube. Ela foi baseada em coisas que foram escritas por um detento do Carandiru chamado Jocenir. O Jocenir foi preso no Carandiru em 1994, ou seja, 2 anos depois da chacina. Ele não presenciou ela, não participou dela, mas todos os companheiros de cela dele tinham participado. Então ele teve um acesso muito privilegiado a informações sobre o que aconteceu naquele dia, vindo dos próprios detentos. Não era a visão de alguém de fora, tá ligado? Era a visão de alguém de dentro. Passou, que sentiu, que sofreu tudo aquilo. Mas o que o Jocenir tinha de diferente dos outros? Basicamente, ele era um dos pouquíssimos presos que sabia ler e escrever. O Jocenir, mano, ele nunca cometeu nenhum crime. Ele foi preso simplesmente porque ele foi confundido com o irmão dele e caiu lá no Carandiru. Como ele era alguém mais estudioso, que sabia ler e escrever bem, ele acabou ganhando um certo prestígio dentro da cadeia por causa disso. Isso porque os outros presidiários recebiam cartas e queriam enviar cartas para pessoas de fora, mas eles não sabiam ler e escrever. Então o Jocenir começou a ajudar eles com isso. Nisso ele começou a ter acesso às intimidades dos outros detentos e justamente por isso ele conseguiu ter bastante informação sobre o sistema carcerário e sobre o massacre do Carandiru. Muitas coisas que o Jocenir escreveu foram parar na mão do Mano Brown de algum jeito e lá ele percebeu que dava para transformar aquilo numa letra de música. Então, baseado no que o Jocenir escreveu, o Mano Brown escreveu o Diário de um Detento, levou até o Jocenir para ver se ele aprovava, né, que aquela música fosse lançada, mas antes disso a letra ainda rodou na mão de outros detentos lá dentro, passando pela aprovação deles, e só então ela foi lançada. Então vocês veem aqui que a gente está diante de uma música que realmente foi escrita por pessoas que conhecem o sistema carcerário por dentro, que estão ligadas a quais são os problemas, as desumanidades que sofrem lá dentro e que estão denunciando isso. Mais uma vez, como eu disse, essa música representa o projeto dos Racionais de criar essa voz coletiva periférica e denunciar esse sistema. Vamos ver. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhadora alemã, ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. A música já começa com esse tom meio sombrio, com um beat pesado e uma letra forte. Mais uma vez aqui os Racionais criam um personagem para contar uma história, sendo que dessa vez o personagem é um presidiário que já começa falando sobre como é viver com esses olhares dos agentes penitenciários e andar com a cabeça na mira de uma arma. Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson. Aqui os Racionais fazem mais uma crítica à polícia militar, né? Essas críticas estão presentes em todas as letras deles, só que o interessante aqui é que eles destacam que essa polícia está servindo ao Estado, ou seja, a polícia é cruel, é genocida, mas não sozinha, ela está recebendo ordens de alguém maior. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado lá pro meu irmão, se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. Aqui já entra mais 2 elementos centrais das letras dos Racionais, que são a fé cristã e a crítica ao uso de drogas. Ao mesmo tempo que ele pede que Deus tenha misericórdia dele, que o juiz tenha misericórdia dele, ele pensa no irmão dele e torce para que ele não esteja usando droga. Tirei um dia menos ou um dia mais, sei lá, tanto faz, os dias são iguais. Acendo um cigarro e vejo o dia passar, mato o tempo pra ele não me matar.
Aí nessa parte eles vão falar um pouco sobre essa sensação de estar preso, né? Como que é esse sentimento de não ver os dias passando. Cada detento, uma mãe, uma crença, cada crime uma sentença. Cada sentença um motivo, uma história de lágrimas, sangue, vida sem glória. Aqui nessa parte eles tentam humanizar os presos. Eles mostram que por mais que eles tenham cometido crimes, erros, eles ainda são seres humanos, ainda têm famílias, mães, sonhos, histórias. E a próxima parte é uma das minhas preferidas da música, onde eles falam: Abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. Misture bem essa química, pronto, eis um novo detento. Então, mano, depois de humanizar os presos, eles mostram alguns elementos que condicionaram essas pessoas a seguir por esses caminhos. Sim, eu sei que tem muita gente que comete crime por maldade mesmo, mas a gente tá falando de um problema social. A gente tá falando da maioria dos detentos que estão lá por roubo e por tráfico de drogas, ou suposta associação com o tráfico. Eu falo suposta porque muitas vezes só o fato da pessoa ter um parente que está envolvido com o tráfico já é suficiente para ela ser presa como traficante, como envolvido. Ou só dela tá portando 1 grama, alguma coisa assim, tá ligado? Enfim, então eles vão falar aqui que as pessoas em geral que se envolvem com a criminalidade, elas têm uma história, uma trajetória de abandono, de desprezo, de desilusão, pobreza e outras coisas do tipo. Uma outra parte da música que eu gosto bastante é essa. Mas o metrô vai passar com gente de bem, apressada, católica, lendo jornal, satisfeita, hipócrita, com raiva por dentro, a caminho do centro, olhando pra cá, curiosos, é lógico, não é o zoológico. Minha vida não tem tanto valor quanto o seu celular, seu computador. Esse trecho aqui, ele tá denunciando a hipocrisia da sociedade brasileira, principalmente dessa parte que se diz conservadora, dos cidadãos de bem, dessa gente de bem, que vê o presídio como um zoológico no pior sentido possível, que trata a vida dos detentos como menos importante do que a vida dos seus objetos e que se cala diante dos abusos cometidos pelo Estado brasileiro. Tem uma cela lá em cima fechada, desde terça-feira ninguém abre pra nada, só o cheiro de morte, pinho-sol, um preso se enforcou com o lençol. Qual que foi? Quem sabe? Não conta, e atirar mais um 6 de ponta a ponta. Nada deixa o homem mais doente que o abandono dos parentes. Essas duas partes também são bastante importantes. Primeiro eles falam sobre um detento que não suportou essas dificuldades do sistema penitenciário e se matou. E depois eles falam sobre como que o abandono afeta a saúde mental dessas pessoas. A vida bandida é sem futuro, sua cara fica branca desse lado do muro. Essa última frase, mano, ela carrega uma das mensagens centrais do álbum. Sim, mano, a vida tá difícil, tá cada vez pior, mas não é na vida bandida que você vai encontrar um futuro, uma solução pra isso, tá ligado? Muito pelo contrário, você pode acabar parando num presídio como o Carandiru e até morrendo. Nessa próxima parte eles vão falar da onde que são aqueles presidiários, e todos eles são de periferias de São Paulo, são das regiões extremas da cidade ou da região metropolitana. Aqui tem mano de Osasco, do Jardim da Abril, Parelheiros, Mogi, Jardim Brasil, Bela Vista, Jardim Ângela, Heliópolis, Itapevi, Paraisópolis, ladrão sangue bom, tem moral na quebrada. Mas pro Estado é só um número, mais nada. Essas duas frases também são bastante ricas, porque um dos motivos para as pessoas entrar na criminalidade, algumas, né, é essa sensação de poder, é essa sensação de ter uma moral, de ter um prestígio. Mas eles mostram aqui que essa moral só existe na sua quebrada. Até aqui, mano, nós vê que ele estava descrevendo o dia anterior ao massacre. Agora ele já vai descrever o próprio dia do massacre. Acerto de conta tem quase todo dia, ter outra logo mais, eu sabia. Lealdade é o que todo preso tenta, conseguir a paz de forma violenta. 2 ladrões considerados passaram a discutir, mas não imaginavam que estaria por vir. Traficantes, homicidas, estelionatários e uma maioria de moleque primário. Era a brecha que o sistema queria. Aviso IML, chegou o grande dia. Essa parte também tem bastante conteúdo. Aqui ele tá falando que a maioria dos detentos, além de serem jovens, eram réu primários, ou seja, estavam na primeira passagem deles, estavam sendo presas pela primeira vez. Aí depois, mano, nessa frase, era a brecha que o sistema queria, ele tá se referindo a uma briga que teve entre 2 detentos, né, que supostamente desencadeou numa rebelião, que foi a justificativa usada para a polícia cometer a chacina. Ele fala que essa briga entre esses 2 detentos era a brecha que o sistema queria para se aproveitar e poder ir lá e matar esses presos. Aí no próximo trecho ele vai denunciar o descaso
descaso do então governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury. Depende do sim ou não de um só homem que prefere ser neutro pelo telefone. Caviar e champanhe, Fleury foi almoçar que se for da minha mãe. Cachorros assassino, gás lacrimogênio, quem mata mais Adão ganha medalha de prêmio. O ser humano é descartável no Brasil, como mods usado ao bombril. Cadeia, guarda o que o sistema não quis, esconde o que a novela não diz. Mano, essa última parte é muito foda. Quando ele fala, a cadeia guarda o que o sistema não quis e esconde o que a novela não diz. Cadáveres no poço, no pátio interno, Adolf Hitler sorri no inferno. O Robocop do governo é frio, não sente pena, só ódio e rio como a hiena. Fleury e sua gangue vão nadar numa piscina de sangue. Esses últimos versos da música também são bastante pesados, né? Eles estão reforçando o que já foi dito, reforçando a chacina que aconteceu naquele dia, o descaso do Estado, do governador Fleury e a frieza dos policiais, que eles chamam de robocops do governo. Enfim, mano, essa música é foda demais. Ela é um marco na história do rap brasileiro, do rap nacional, tá ligado? E como eu falei, trazendo as vozes dos próprios detentos, elas vão denunciar esse sistema penitenciário genocida, racista, seletivo, injusto, que é uma máquina de morte. E eu sabia que o meu pai estava no mundo do crime quando eu era criança. Isso era muito conflituoso. Eu, menina, quando eu ia para o centro da cidade, a gente passava na frente do Carandiru. E eu lembro de sempre rezar muito, assim, quando eu passava na frente do presídio, pensando nas crianças, filhas das pessoas que estavam presas naquele lugar. Porque eu sempre pensava que em algum momento meu pai podia estar ali. Quando eu ouço o Diário de um Detento, um pouco depois do meu pai morrer, isso pega pra mim também nesse lugar, né? Ouvir Diário de um Detento e saber que aquelas pessoas exterminadas pelo Estado eram pessoas muito próximas do meu pai, muito próximas de mim, me pegava num lugar que eu sabia que aquela música era sobre mim e era sobre os meus iguais e as minhas iguais. E eu confesso que eu senti até um pouco de raiva quando eu via gente de classe média cantando, assim, de um jeito que me parecia um pouco fetichizado. E me pegou tanto o Diário de um Detento, acho que por essas razões todas, e pelo absurdo que foi aquele extermínio no Carandiru, aquele massacre, e o quanto aquilo sintetiza do que é a política genocida do Estado brasileiro desde sempre. O Carandiru é uma síntese dessa política, que é intencional de extermínio da população negra, da população pobre. Gente confinada ali, sem julgamento, e um extermínio brutal. A próxima música do álbum é Periferia em Qualquer Lugar. No contexto do álbum, essa música também faz parte dessa pregação central e, segundo a professora Cauã, ela mostra exemplos da atuação do diabo dentro da periferia. A mensagem central dessa música, que também é uma das mensagens centrais do álbum, é que todas as periferias passam por problemas parecidos. As periferias do Brasil estão conectadas por problemas muito parecidos. E essa música vai trazer justamente essa ideia. Ela começa assim. Este lugar é um pesadelo periférico, fica no pico numérico de população. De dia pivetada a caminho da escola, à noite vão dormir enquanto os mano decola na farinha, na pedra, usando droga de monte, que merda. Eu sinto pena da família desses cara, eu sinto pena, ele quer mais, ele não para. Um exemplo muito ruim pros moleque. Então, mano, logo nessa primeira parte da música, eles vão trazer aquela mesma crítica de sempre ao uso de drogas. Num primeiro momento, eles estão situando esse lugar que eles estão descrevendo, né? Falam que é a periferia, com toda a sua grande quantidade de moradores e com pessoas usando drogas, como eles mesmos dizem, influenciando negativamente as crianças. Mas eles não vão só julgar esses usuários, eles apresentam eles como dependentes químicos e lamenta ver eles nessa situação. Na próxima parte, eles estão claramente fazendo uma crítica ao sistema capitalista como um todo, e eles falam: cuidado, senhora, tome as rédeas da sua cria, porque o chefe da casa trabalha e nunca está. Ninguém vê sair, ninguém escuta chegar. O trabalho ocupa todo o seu tempo, hora extra é necessário pro alimento. Uns reais a mais no salário, esmola de um patrão, cuzão milionário. Ser escravo do dinheiro é isso, fulano. 360 dias por ano sem plano. Se a escravidão acabar pra você, vai viver de quem?
Vai viver de quê? O sistema manipula sem ninguém saber. A lavagem cerebral te fez esquecer que andar com as próprias pernas não é difícil, mas fácil se entregar, se omitir nas ruas áridas da selva. Eu já vi lágrimas e mais, o bastante pra um filme de guerra. Bom, aqui eles estão descrevendo uma família onde o pai trabalha demais, onde ele sai para trabalhar antes dos filhos acordar e quando ele volta os filhos já estão dormindo. É alguém que trabalha demais para receber migalhas de um patrão milionário e que não consegue participar da criação de seus filhos. Essa criação fica na responsabilidade da esposa, que se não tomar a rédea dos seus filhos, o mundo vai tomar. Daí vem o refrão. A visão já não é tão bela. Não existe outro lugar. Periferia, gente pode. E o Ed Rock entra de novo falando. O mano me disse que quando chegou aqui tudo era mato e só se lembra de tiro. Aí outro maluco diz que ainda é embaçado. Quem não morreu tá preso sossegado. Quem se casou quer criar o seu pivete ou não. Cachimbar e fica doido igual moleque. Então a covardia dobra esquina e mora ali. Lei do cão, lei da selva. Hora de subir é uma pena. Um mês inteiro de trabalho jogado tudo dentro de um cachimbo, caralho. O ódio toma conta de um trabalhador escravo urbano, um simples nordestino. Essa parte, mano, ela vai totalmente de encontro com aquilo que eu expliquei no vídeo de contextualização social, sobre a forma totalmente irregular que as periferias de São Paulo foram ocupadas. Como esses extremos foram sendo ocupados por simples nordestinos, escravos urbanos, como eles colocam aqui. Quando essas pessoas chegaram aqui, era tudo mato, onde reinava aquela famosa lei da selva, a lei da sobrevivência, que os Racionais sempre mencionam. Em seguida, eles descrevem uma das situações que rola nesses lugares, que não tem a presença do Estado, que não tem leis, ou qualquer mínimo bem-estar social, onde um dos moradores, um moleque de 19 anos, começa a roubar dentro da própria quebrada e acaba morto. 19 anos, jogado fora é foda. Essa noite chove muito, porque Deus chora. Muita pobreza, estoura a violência. Nossa raça está morrendo. Não me diga que está tudo bem. Muita pobreza, estoura a violência. Nossa raça está morrendo. Não me diga que está tudo bem. Nossa raça está morrendo mais cedo. Não me diga que está tudo bem. Mais uma vez falando sobre o genocídio da população negra e sobre todo esse cenário de guerra que existe nas periferias. Ou melhor, de extermínio. Vim só alguns anos pra cá, pode acreditar. Já foi bastante pra me preocupar com meus filhos, periferia tudo igual. Todo mundo sente medo de sair de madrugada e tal. Essa última parte da música também é muito importante porque eles vão falar sobre a participação dos próprios ricos e do Estado na chegada das drogas e das armas na periferia e da manutenção do crime organizado. Eu não vou ficar do lado de ninguém, porque quem vende a droga pra quem? Vem pra cá de avião ou pelo porto, cai. Não conheço o pobre dono de aeroporto, mas fico triste por saber e ver que quem morre no dia a dia é igual a eu e a você. Para terminar, eles vão trazer aquela frase do refrão, periferia é periferia em qualquer lugar, acompanhada de algumas outras frases. Periferia é periferia. Milhares de caras amontoados. Periferia é periferia. Vários botecos abertos, várias escolas vazias. Periferia é periferia. E a maioria por aqui se parece comigo. Periferia é periferia. Mãe chorando, irmão se matando. Até quando? Periferia é periferia. Molecada sem futuro, eu já consigo ver. E a última frase da música é: Deixa o crack de lado, escute o meu recado. entendeu, né? A terceira música dessa nossa parte central do culto é Em Qual Mentira Eu Vou Acreditar. Essa música já se passa fora da periferia e, segundo a professora Cauã, ela mostra exemplos da atuação do diabo fora da periferia e nela os Racionais vão denunciar vários problemas da sociedade brasileira relacionados ao racismo. A música tem um beat bem animado, né, diferente das outras músicas, só que esse beat animado contrasta com a letra pesada e de denúncia social. Mas na verdade isso tudo é proposital porque é uma música bastante sarcástica. Então, de uma forma irônica, os Racionais vão denunciar o mito da democracia racial. Vocês lembram que lá no vídeo de contextualização eu falei sobre isso, sobre o mito da democracia racial e como que o rap vem quebrar com esse mito na área cultural.
Ou seja, o rap vem denunciar que a democracia racial, que a harmonia e a conciliação entre as raças é um mito, não existe no Brasil, e nessa música especificamente, eles fazem isso de um jeito sarcástico. A música começa com o Ed Rock dirigindo um carro, falando que ele tá saindo da quebrada dele para ir para algum rolê. E aí ele vai começar descrevendo sobre essa questão, né, sobre um homem preto dirigindo um carro e as suspeitas que isso gera. Tô devagar, tô a 50 por hora, ouvindo funk do bom, minha trilha sonora. A polícia cresce o olho, eu quero que se foda. Zona Norte é bandidagem, curte a noite toda. Eu me formei suspeito profissional, bacharel pós-graduado em tomar geral. Eu tenho manual com os lugares, horários de como dar perdido. Ai carai. Prefixo da placa NY, sentido Jaçanã, Jardim Hebron. Quem é preto como eu já tá ligado qual é. Nota fiscal, RG, polícia no pé. O primo do cunhado do meu genro é mestiço. Racismo não existe, comigo não tem disso. É pra sua segurança. Falou, deixa pra lá. Vou escolher em qual mentira vou acreditar. Tem que saber lidar. Em qual mentira vou acreditar? Aqui ele fala sobre um problema que é bastante comum entre os jovens periféricos, principalmente negros, que é a abordagem policial, o famoso enquadro. Ele ironiza a situação, falando que ele é bacharel e pós-graduado em tomar geral, ou seja, em tomar enquadro, e que tem uma lista de lugares e horários onde ele é mais abordado. Ele também fala que quem é preto tá ligado que sempre tem que andar com RG e nota fiscal das coisas que compra, porque se tomar um enquadro e não tiver com essas coisas, fudeu. Ele também ironiza as falas do policial que diz que não é racista porque o primo do cunhado do genro dele é mestiço, e que aquela abordagem é só por segurança, não tem nada de racismo naquilo. Aliás, ele fala que racismo não existe, depois entra o Ice Blue. Enquanto o Ed Rock estava descrevendo a ida pro rolê, o Ice Blue descreve o rolê e o depois do rolê. Ele tava ficando com a mina, só que aí ele acaba tendo uma grande decepção quando ele descobre que, na verdade, a mina era racista. Em fração de segundo meu castelo caiu. A mais bonita da escola, rainha pacifista, se transformou numa vaca nazista. Eu vi no James Brown, pá, cheio de poder. Ela pergunta se eu tenho o quê? Guns N' Roses? Lógico que não. A mina quase histérica meteu a mão no rádio e pôs na Transamérica. Como é que ela falou? Só se liga nessa, que mina cabulosa, olha só que conversa. Que tinha bronca de neguinho de salão. Não. Que a maioria é maloqueiro e ladrão. Disse pra mim não falar gíria com ela. Pode crer. Pra me lembrar que eu não tô na favela. Bate boca, magoela. Será que é meia-noite já? A Cinderela virou bruxa do mar. Pois é, mesmo ficando com ele, a mina era racista. Então primeiro os Racionais denunciaram o racismo dos policiais naquela abordagem, agora eles denunciam o racismo dessas minas, que até fica com negros, mas que fala que é tudo ladrão, maloqueiro e que odeia a cultura negra. O recado deles sobre como lidar com esse tipo de gente é muito claro. Me humilhar não vai tirar o caralho. Levanta seu rabo, racista, e sai. Aqui nessa parte eles vão retomar vários problemas que eles já descreveram em outras letras, né? Como o uso de drogas, a galera que rouba dentro da própria quebrada. Mas assim, mano, de um modo geral eu confesso que eu não consegui entender muito bem qual é a relação dessa parte da música com o mito da democracia racial, né? Eu não sei se tem realmente. Eu acho que essa última parte ela é muito subliminar, né? As coisas que ela fala. Mas o que eu consegui interpretar aqui é que eles estão descrevendo que eles encontram um cara que aparentemente tem algum envolvimento com o tráfico. Ia levar um recado pros parentes local da igreja evangélica pentecostal. Desceu do carro acenando a mão, a paz do Senhor, e ninguém dava atenção. Bem diferente o estilo dos crentes. Bombojaco, toca mas a noite tá quente. Que barato estranho, só aqui tá escuro. Justo nesse poste não tem luz de mercúrio. Passaram 20 fiéis, até agora dá R$5. Cumprimenta e sai fora. Um irmão muito sério em frente à garagem, outro com a mão na cintura em cima da laje. De vez em quando a porta abre um diz e coça o nariz. Isso sim, isso que é união. O irmão saiu feliz, sem discriminação. De lá pra cá veio gritando, rezando. Aleluia, as coisas tá melhorando. Esse cara é dentista, sei lá. Diz que a firma dele chama Boca S.A. Será material de construção, vendedor de pedras, lá na zona sul era patrão. Que patrão, caralho, ele é safado. Fugiu do Valo Velho com os dias contados. Na paranoia de fumar era fatal. Arrombava os barracos e saqueava os larais. Então o que eu entendi dessa parte é que eles, meio que de uma forma velada, estão dizendo que o único lugar que um preto consegue ir sem se sentir discriminado, tendo uma falsa sensação de crescimento,
é na biqueira, é na boca de fumo. Mas obviamente eles estão lamentando isso, né? Eles estão denunciando o fato desse ser um dos únicos lugares onde um preto se sente acolhido. Bom, é isso. Essa foi a parte central do culto, onde a gente pôde refletir sobre bastante coisa, onde teve mensagens bastante politizadas e onde a gente viu formas de atuação do diabo dentro e fora da periferia, dentro e fora do inferno. Ou seja, as dificuldades que os moradores, que a população negra enfrenta em diferentes contextos sociais, seja na sua própria quebrada, seja num presídio, seja numa festa, numa abordagem policial ou em qualquer outro lugar. No próximo vídeo nós vamos ver a parte final do culto, né, dividida em reflexões e agradecimento às pessoas presentes no culto. Se você tiver gostado desse vídeo e não quiser perder o próximo, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa uma curtida aí, um comentário, compartilha com os parceiros e me dá uma força lá no Apoia-se, beleza? Bom, por hoje era isso, família. Obrigadão aí pela atenção para quem assistiu até o final e nós se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!